pessoal, estamos começando mais uma live. Vamos trazer mais uma conversa para vocês. Enquanto eu espero mais gente entrando por aqui, eu já explico como vai funcionar a live de hoje. Bom, olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História. Espero que todos estejam tendo um dia maravilhoso. Hoje a gente vai trazer um assunto super importante e um assunto que pessoalmente eu gostei muito de saber mais sobre, então acho que vocês vão gostar muito também. A gente convidou o jornalista e professor Ricardo Rios para falar sobre a Guerra do Alto Karabakh, que é um conflito que aconteceu entre 1988 e 1994. O Ricardo ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de São João del Rei e é mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas. E além de tudo isso, ele ainda é um dos únicos pesquisadores sobre a Guerra do Alto Karabakh. Então, trouxemos uma pessoa muito legal para falar com vocês. Estou muito animada para a conversa. Eu vi que ele já entrou por aqui, então já vou convidá-lo. Oi, Ricardo, tudo bom? Oi, Pamela, boa tarde. Boa tarde a você também que nos acompanha no Facebook e no Instagram do Aventuras na História. É isso aí, maravilhoso. Eu amei que já deu oi para todo mundo. Eu tô com uns probleminhas de da organização aqui do tripé do celular, mas a gente vai começando enquanto isso. Tranquilo, sem problema. Ricardo, eu queria começar te agradecendo você ter aceitado o nosso convite, ter vindo falar com a gente, trazer um assunto tão importante. Eu fico muito feliz de falar com você. É uma honra de verdade, então muito obrigada. Ó, eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês, disposição das pessoas que estão aqui também nos comentários, que estão assistindo, que queiram mandar alguma pergunta. Podem mandar que a gente vai batendo um papo aqui, a gente vai conversando. E eu vou tentar ser o mais didático possível sobre esse assunto que é muito importante para a geopolítica hoje, porque é a única guerra que terminou durante a Covid-19. Então é muito importante tratar sobre esse assunto e entender um pouquinho disso. Houve um conflito tanto no passado quanto um mais recente, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os dois, e é legal pontuar que é um conflito recorrente, vamos dizer assim. Sim, sim. O que acontece? Mesmo que você tenha uma pausa na guerra, ainda existem algumas tensões, alguns cessar-fogos. O que isso significa? O conflito parou, a guerra parou, não tem guerra, todo mundo fez lá um acordo de paz para evitar mais mortes. Só que em determinados momentos existem tensões na fronteira. Então, alguém que dá um tiro, aí depois devolve esse tiro, aí você tem movimentações de exércitos. Então, isso acontece muito. Tá? Onde que a gente tem isso também? Nós temos na Guerra das Coreias, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A gente acha que esse conflito acabou, mas não acabou. Ele tem um cessar-fogo desde a década de 1950 e está até hoje em vigência. Se isso cai, é trágico, é terrível. E é o que infelizmente aconteceu nessa região do Alto Karabakh, do Nagorno-Karabakh, de Artsakh, como você que está aí do outro lado prefira chamar esse conflito. Sim, eu acho importante pontuar isso porque, por exemplo, quando a gente lê em livros de história, dá a sensação de que um cessar-fogo é definitivo, é uma resolução final, assim. Depois disso, a guerra nunca mais vai voltar, os países nunca mais vão entrar em conflito. E isso não é verdade, como você muito bem pontuou. É muito flexível, né? Sim, existe algo dentro do processo de geopolítica, de relações internacionais, que é a guerra justa. Né? Existe uma guerra justa ou não existe? Quando a gente fala de guerra justa, a gente pensa assim, poxa, é uma guerra feita por algo maior, né, dentro do processo nacional. Só que assim, se você analisar pelos dois beligerantes, pelos dois lados que estão lutando, para eles isso é uma guerra justa. Então, o que define o fim dessa guerra? Né? Um cessar-fogo diminui as tensões, mas não dá um ponto final nessa guerra. Né? Por exemplo, Israel e Palestina. É um outro exemplo. Você tem um cessar-fogo entre várias partes que dão uma aliviada na guerra, mas ela acabou? Não, porque tem muita coisa atrás.
E nós que não estamos nesse campo da guerra, a gente vive numa América do Sul que é muito pacífica, a gente não tem essas tensões de guerras que outros lugares têm, como, por exemplo, a Armênia, Azerbaijão, Israel, a Península da Coreia, hoje o Mar da China, né, envolto em tantas polêmicas, do ponto de vista geopolítico, se a China aumenta seu território ou diminui. Então é muito complexo isso e que eu espero que a gente possa tentar dar uma conversada um pouco nesses temas. Com certeza. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de se observar quando estamos falando de geopolítica e de conflitos, principalmente, é o contexto histórico, né? E aí eu queria começar te perguntando exatamente isso. O que estava acontecendo em 1988, que foi quando o conflito deu seus primeiros passos ali? O que estava acontecendo no Azerbaijão? O que estava acontecendo, na Armênia? Como que estavam as coisas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente fala em Armênia, Azerbaijão, a gente tem que lembrar que tem um contexto muito maior. A gente fala de União Soviética, né? Toda a região, por exemplo, quando a gente pensa em União Soviética, vem muito Rússia, Ucrânia, mas é uma região muito grande. A União Soviética foi o maior país que já existiu na história do planeta, nada em tamanho territorial já se assemelhou a isso. É uma área muito grande. E existem pequenos países que faziam parte da União Soviética, desse processo de expansão da União Soviética. Entre eles, os países do Cáucaso. Quem que é o Cáucaso que eu estou falando aqui? Geórgia, Armênia e Azerbaijão. E aquela região é um mar de pólvora. Parece que é alguém esperando para acender um fósforo e aquilo tudo explodir. Por quê? Eu estou falando que tem Turquia, Irã, Iraque, Rússia, além desses países do Cáucaso, tem o Líbano, tem a Síria, está todo mundo envolto naquela região. E é muito sério, porque quando você ameaça algum tipo de conflito, logicamente todo mundo da região está esperando assim, com a mão, pensando, oba, tem guerra hoje, vamos para a batalha. Mas, na verdade, esse conflito começou, como eu disse, então, na União Soviética. Tá? Em 1813, a Rússia, o Império Russo, né, na época dos czares, dominou aquela região e a região de Nagorno-Karabakh se transformou em uma possessão da Rússia. Aí veio a União Soviética, ela dominou tanto a Armênia quanto a Azerbaijão e pegou aquela região. O Joseph Stalin, que na época já mandava na União Soviética, ele que era o poderoso do Estado, ele decidiu transformar Nagorno-Karabakh em uma possessão do Azerbaijão. Por quê? Ninguém sabe o porquê. Existem autores, existem vários livros, vários historiadores que garantem que o Stalin chegou um belo dia, acordou e pensou assim, hoje eu estou a fim de manter essa região como sendo o Azerbaijão. E ficou. É exatamente isso. Por um desejo pessoal, Joseph Stalin manteve Nagorno-Karabakh como parte do Azerbaijão. Sempre lembrando que o Nagorno-Karabakh, ao longo dos anos, se transformou em um local de maioria étnica armênia. Então, as pessoas que lá viviam tinham origem da Armênia e não do Azerbaijão. E aí você pode pensar, poxa, mas são diferentes países, será que eles não conseguiam viver em harmonia? Não por um detalhe, por questões religiosas. Armênios são cristãos e azeres, né, os habitantes do Azerbaijão, são muçulmanos, eles são turcos otomanos. E quando você fala em turco otomano, você lembra da questão do Império Otomano e do genocídio armênio. Aí abro um rápido parêntese para explicar isso, o que é o genocídio armênio. O Império Otomano, que hoje é Turquia, dizimou milhões e milhões de habitantes da Armênia. Foi um massacre étnico gigantesco, foi o primeiro grande massacre étnico moderno que nós tivemos no século XX. Você teve um deslocamento dessa população gigantesca que eles conseguiram sobreviver. Existem várias pessoas dessa comunidade no Brasil hoje, muitos fixaram em São Paulo. Então, se a gente tem uma comunidade armênia grande em São Paulo, é por conta desse genocídio armênio, que foi o que causou muito essa rixa entre armênios e azeres, turco-otomanos nessa região. Então, o Stalin decide manter essa região como parte
do Azerbaijão, dentro do universo da União Soviética, e em 1923, a União Soviética torna essa região como uma região autônoma. Ou seja, o que isso significa? Ela é pertencente à República Soviética do Azerbaijão, mas ela caminha com as próprias pernas. Então ela pode ter uma movimentação política sem depender do Azerbaijão. Ela se transforma uma espécie, vamos colocar aqui a grosso modo no Brasil, como se fosse um Estado, mas é um Estado que tem suas próprias regras, tem suas próprias leis, é um Estado que caminha com as suas próprias pernas. Então, isso é o que acontecia naquela região, principalmente no Azerbaijão. O Azerbaijão é um estado rico em petróleo, tinha muito gás natural, é um estado rico financeiramente, mas que foi tomado aí pela União Soviética, foi invadido pela União Soviética na década de 1920. Uhum. Então a gente já tinha ali um contexto religioso muito forte, pessoas que estavam em conflitos constantes ideológicos, né? Conflitos mais ideológicos, assim. Já era, como você falou, esse mar de pólvora, esse barril de pólvora pronto a explodir. E aí eu queria saber quais foram os estopins para a guerra acontecer, o que levou a isso. A gente já tinha esse contexto, que já era complexo, mas o que botou fósforo ali nesse barril de pólvora? Olha só, é curioso porque a gente tem, da mesma forma como Nagorno-Karabakh foi anexado ao Azerbaijão durante a União Soviética, o estopim é o fim da União Soviética, tá? 1988, tá? Glasnost, perestroika, o que é isso? É a liberação econômica e política de pensamento da União Soviética. Então, quando Mikhail Gorbachev começa a fazer essas reformas e você tem os primeiros países da União Soviética que querem sair daquela realidade, se transformarem em independentes, ingressarem na CEI, né, na comunidade dos Estados Independentes, isso também acontece não só na Armênia, no Azerbaijão, na Geórgia, como na Nagorno-Karabakh. Durante todo o período soviético, a Armênia tentou tomar essa região para ela no âmbito político, no âmbito diplomático, e não conseguiu. Quando começou esse processo de glasnost e perestroika dentro da União Soviética, eles falaram assim, a hora é agora, vamos tentar pegar isso aí pra gente. Então, você tem esse colapso, você tem a independência, e qual é o estopim? Atenção à data. Fevereiro de 1988. O que aconteceu? Você teve um confronto entre armênios e azeres em uma vila lá de Nagorno-Karabakh. Cerca de 50 armênios foram feridos e 2 azeres foram mortos por um policial. Então isso desencadeou uma comoção social muito grande. Da mesma forma como nós vimos o Black Lives Matter, agora no ano passado nos Estados Unidos, tivemos isso em Nagorno-Karabakh. Então, lá em fevereiro de 1988, o rádio começou a dar essas notícias. E a União Soviética deixou para lá. Tinha coisa mais importante para ela resolver do que um conflito muito pequeno entre 2 povos. Então, o que aconteceu? 27 de fevereiro de 1988. Quando a rádio da região começou a dar notícias sobre esse confronto, aconteceram atentados contra azeres que vinham da Armênia e armênios numa cidade no Azerbaijão chamada Sangate. Tá? Essa cidade no Azerbaijão recebeu um atentado contra esses povos étnicos que vinham da Armênia. 26 armênios e 6 armênios foram mortos nesse conflito que teve em Sangate. Depois disso, começou aí as primeiras batalhas, sejam elas no campo social, das pessoas saírem na rua, uma para bater nas outras, de protestos, marchas, caminhadas, pedindo uma resolução. Né? Então, em outubro de 1988, a população do Azerbaijão falou, chega, nós vamos entrar no meio dessa história, vamos protestar, esse território é nosso, o direito mostra, ele é nosso, a União Soviética garante que isso é nosso, e a gente vai à luta, nós vamos brigar por ele na rua. E foi para a rua, a população do Azerbaijão foi para lá, e em 1989 a União Soviética falou, opa, isso saiu do nosso controle, a gente quer que as pessoas tenham liberdade, mas nem tanto. E o que a gente vai fazer? Vamos tomar isso para nós. Nagorno-Karabakh, a partir de agora,
passa a ser uma possessão da União Soviética lá em Moscou. Então, ela ganha um status muito importante dentro daquele movimento do Gorbachev. Aí, para não me alongar muito, vamos a 1990. As hostilidades naquela região aumentaram tanto, as brigas, os conflitos, os tiros, enfim. Aumentou tudo lá, que o que aconteceu? Houve um movimento migratório muito grande. As pessoas começaram a abandonar aquelas regiões para se proteger, o que é natural. Quando você tem uma guerra, você quer se proteger. Então, 400 mil armênios que estavam no Azerbaijão voltaram para a Armênia e 160 mil azeres que estavam na Armênia retornaram ao Azerbaijão. Então, para conter esse movimento de migração, isso tudo que estava acontecendo, a União Soviética decidiu lançar uma operação militar em Baku, que é a capital do Azerbaijão. É a chamada Operação Janeiro Negro. O que eles fizeram? Eles fizeram o chamado pogrom. O que é um pogrom? É um ataque étnico que você faz contra outro povo para massacrar. Que foi o que Hitler fez na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Ou foi o mesmo que Hitler fez contra os judeus que viviam na Alemanha. Ele escolheu bairros e lançou pogroms lá, que era para destruir, para dizimar mesmo aquela população. Então, o que eles fizeram? Além desses pogroms armênios que viviam em Baku, eles também fizeram toques de recolher lá dentro. Esses ataques foram tão fortes que a Human Rights Watch fez um relatório depois que falou o seguinte: mais de 100 civis azeres morreram nas mãos do exército soviético. Isso é muito sério. Você está falando de um exército que dizimou o seu próprio povo. Porque por mais que estamos dentro do Azerbaijão, nós não somos da União Soviética. Eram sim da União Soviética. Então, o exército matou o seu próprio povo. Isso foi muito sério. Então, a partir daí, esses pequenos pedacinhos, esses pequenos fatos, foram transformando em algo muito maior, que foi a Guerra de Nagorno-Karabakh. Uhum. Eu ia te perguntar, em seguida, ia ser exatamente sobre essa ideia de limpeza étnica, porque dizem que a guerra foi muito violenta, foi uma coisa muito... foi devastadora, assim. E aí eu queria perguntar se foi isso mesmo, se foi tão grande, se tantas vidas foram perdidas para chamarem de limpeza étnica, se realmente existe essa conexão. Só para dar um contexto muito, muito claro. Eu tenho 27 anos. Você tem quantos anos, Pamela? Desculpa a pergunta. Eu tenho 22. Você tem 22, olha só. As nossas gerações não conheceram um momento de paz naquela região. Seja na Armênia, seja no Azerbaijão, seja no Nagorno-Karabakh, ninguém da faixa de 30 anos para baixo não sabe o que é viver em paz nessa região. Então a gente está falando de algo muito sério. É um conflito muito pesado. As pessoas já se preparam, os jovens já se preparam para ir para a guerra a qualquer momento, como foi o que aconteceu agora. Então, assim, por que a guerra foi tão violenta e essa questão da limpeza étnica? Primeira coisa, é uma guerra separatista, né? Como nós tivemos no Brasil durante várias vezes, seja na época de Canudos com Antônio Conselheiro, seja na época da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, da Revolução de 30 em São Paulo, da Revolução Farroupilha, é uma guerra separatista. Você quer sair daquele país para ter sua independência. O que é normal, isso acontece em vários lugares do mundo, acontece até hoje, não vai mudar essa realidade. Guerra separatista sempre vai acontecer. Só que quando a gente fala de uma guerra separatista na União Soviética, a gente está falando da União Soviética, eu estou falando do maior país em extensão territorial que já existiu. Então, quando você quer ter um país forte, você não vai deixar que pequenos pedaços criem insurreições. Isso não pode acontecer. O Brasil é um país gigante, vamos colocar na nossa realidade. Imagina se, por exemplo, se amanhã São Paulo fala, não, eu quero sair do Brasil. O que vai acontecer? É guerra. Não vai acontecer. País não pode ter fraturação, isso é o básico. Para você manter uma unidade nacional, país não pode entrar em guerra dentro dele, porque senão acabou. É um país falido. É um país que não tem rumo, não vai para frente. Tá?
Então, o que aconteceu? Nós tivemos várias operações que mataram centenas e milhares de pessoas. Nós temos, por exemplo, a Operação Anel, feita em 1991, que 4 mil armênios foram expulsos pela União Soviética de suas casas. Essas pessoas viviam nessa região de Nagorno-Karabakh e foram expulsas dessas casas. E nós tivemos também o massacre de Khojaly, que é uma cidade do Azerbaijão, dentro da República de Nagorno-Karabakh, que os números são muito incertos. Os autores colocam que foram dizimadas de 200 a 600 pessoas, e aqui são civis. Tá? Homens, mulheres e crianças civis de 200 a 600 pessoas. O governo do Azerbaijão garante que foram mais de 1.000 pessoas. E o Azerbaijão, no âmbito internacional, quer que isso seja reconhecido como um massacre, o que até hoje não foi reconhecido. Tá? Então, essa acusação de limpeza étnica é muito pesada, mas se você pega as pequenas coisas que aconteceram nesse conflito, você vê que um lado quer limpar o outro. Tá? Isso é real, isso acontece, as minorias são dizimadas pelas maiorias no mundo inteiro. Tá? Isso está acontecendo hoje. Você tem em Mianmar, né, com a minoria Rohingya, que está sendo dizimada naquele país do Sudeste Asiático. Você tem minorias étnicas na China também, né, as minorias muçulmanas que vêm sendo dizimadas. Você tem na Turquia, né, a questão dos curdos, que o grande objetivo da Turquia é eliminar aquela região toda e todas aquelas pessoas para manter a unidade étnica. Então, eu tô indo um pouco longe aqui, mas me corrija se eu estiver errada. A gente pode dizer que, de alguma forma, por mais que as reivindicações fosse, por exemplo, a guerra separatista, a gente pode dizer que os dois lados usaram um pouquinho a guerra para criar essa homogeneidade? Tipo, foi quase como uma desculpa, assim? Também, tá? A gente tem uma luta territorial dos dois lados, mas também tem isso. Uma coisa que a gente não comentou, e às vezes quem está assistindo tem dúvida, é o que é Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é uma região que fica dentro do Azerbaijão, uma região extremamente montanhosa, que assim, você fala em montanha e você pensa, por exemplo, é igual Minas Gerais. Tem muito minério, tem muito ouro, tem muita coisa para explorar, tem locais de plantação. Não tem nada. É uma região com solo muito pobre, é uma região muito montanhosa. A gente está falando coisa acima de 2 mil metros de altura, 2 mil metros do nível do mar. É uma região que não tem nada para você explorar comercialmente. O que você tem é uma cadeia de montanhas que protege a fronteira. E quando você está numa guerra, uma cadeia de montanhas é fundamental para você impedir a subida de um exército. Né? Você hoje chega com drone, você chega com aviões, você tem um aparato que você consegue chegar. Mas a questão do exército na montanha é muito mais difícil. Então acaba sendo uma proteção para esses dois estados que hoje duelam por essa região. Tá? Mas se você falar, estão brigando por dinheiro, porque lá tem petróleo, lá tem ouro, lá tem minério. Tem não. Tá? É muito mais uma questão de identidade mesmo, de reforço de território, do que alguma coisa do ponto de vista financeiro. Tá? Para continuar falando um pouquinho sobre o que é essa região, o que ela significa, eu queria perguntar exatamente isso. O que ela significa para o Azerbaijão e o que ela significa para a Armênia? Por que os dois tinham tanta vontade de manter esse lugar e enfim, por que tudo isso aconteceu? Tá. Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente chega nela, a gente começa a entender o porquê que um lado briga com o outro. Bom, questão do Azerbaijão. No século XIX, você tem o Império Otomano, né, que tem a sua ligação importante com aquela área, com aquela região. E, por outro lado, você tem uma característica importante. Como aquela região é montanhosa, no século XIX, no século XX, a planície mais próxima era a planície do Azerbaijão. Então era muito comum as trocas comerciais entre um lado e outro, entre o Azerbaijão e essa área montanhosa de Nagorno-Karabakh. Tá?
Então, naturalmente, essa região acabou tendo uma ligação muito forte com esse país, né? O Nagorno-Karabakh teve uma ligação muito forte. Mas existe um outro fator importantíssimo para a relação do Azerbaijão com o Nagorno-Karabakh, que é a cidade de Shusha. A cidade de Shusha fica no Nagorno-Karabakh e é considerada a Jerusalém do Azerbaijão. Por quê? Lá é um centro cultural importantíssimo para o Azerbaijão. Vários poetas, vários cantores, várias tradições saíram dessa cidade. Da mesma forma, várias manifestações religiosas saíram dessa região de Shusha. Tá? Do lado armênio, o que acontece? A população de Nagorno-Karabakh ela é majoritariamente de etnia armênia. Então, são pessoas que têm muita ligação com a Armênia, né? Vieram de famílias armênias, são cristãs ortodoxas armênias, você tem vários templos armênios, e da mesma forma como o Azerbaijão teve vários artistas, a Armênia também teve vários artistas que saíram não só de Shusha, mas também da região toda. Então, para eles, isso é muito sentimental. E quando a gente pega a questão de censo, isso é comprovado. 99% da população de Nagorno-Karabakh hoje se considera armênia. E só 5 pessoas, exatamente 5 pessoas, eu não estou mentindo, existe um relatório que mostra isso, 5 pessoas são etnicamente azeres, são etnicamente provenientes do Azerbaijão. Então, isso mostra essa importância para esses dois países dessa área. Então, é muito curioso a gente pensar que, se você pegar um mapa, Nagorno-Karabakh está dentro do Azerbaijão, não tem contato nenhum fisicamente com a Armênia. Mas o sentimento de que aquilo é armênio para a população é muito forte. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de considerar nessa análise da guerra. Uhum. Quando você falou do território, foi uma sensação muito curiosa que eu tive também, na hora que eu estava estudando sobre a guerra, para inclusive falar com você, que eu queria entender onde estava, né, para saber do que a gente estava falando. E é muito louco isso mesmo, quando você vê o mapa, é uma região, não vou dizer central, mas que não tem nenhum limite compartilhado com a Armênia. Então é realmente muito louco que tem essa identidade de pertencer ao Alto Karabakh, né? Porque não tem nenhuma fronteira. Não é uma coisa que um pé tá de um lado e o outro tá do outro. Tem que passar por um caminho até chegar lá, né? Sim, só para vocês terem uma ideia, existe uma região do Azerbaijão que chama Nakhchivan. Nakhchivan é uma região que faz fronteira com a Armênia, faz fronteira com o sul da Armênia, e não tem ligação nenhuma com o Azerbaijão territorial. Tem uma Armênia no meio do Azerbaijão e de Nakhchivan que impede esse caminho. Então é muito curioso isso, né? Que o Azerbaijão faz fronteira, literalmente tem uma região do Azerbaijão que está do lado da Armênia, mas Nagorno-Karabakh não tem ligação nenhuma. Só ganhou ligação, e é importante frisar, só ganhou ligações depois da guerra, né, durante a guerra, de 92 a 94, quando o exército da Armênia, com o exército da República de Nagorno-Karabakh, avançaram em cidades do Azerbaijão para dominar esses territórios. E aí conseguiu-se fazer essa junção do território da Armênia com de Nagorno-Karabakh. Uhum. Nossa, isso é muito interessante mesmo pontuar, porque eles meio que fizeram uma pontezinha entre os dois territórios, né? Sim, é um puxadinho. Sim. E aí, agora que a gente já entendeu um pouquinho como aconteceu tudo, como que se deu a guerra, quais foram os estopins, tudo que rolou, eu queria saber qual foi o inicial desfecho. O que aconteceu em 1994 para dizer, ó, aqui temos um armistício, por exemplo. Ótimo. Excelente pergunta. Primeiro, só voltando à guerra, o que aconteceu? Nagorno-Karabakh, aquela região, se proclamou como um país, tá? É um dos direitos da humanidade, a autodeterminação dos povos. Nagorno-Karabakh utilizou isso e se transformou em uma república, reconhecida por ninguém.
tá? É um país como se estivesse jogando banco imobiliário e está lá Nagorno-Karabakh, tá? Então começou assim. Para que um país exista é necessário o reconhecimento dos outros, tá? Então é o seguinte, a Armênia teve problemas internos muito graves, muito sérios, e ela não conseguiu mais dar conta da guerra, o Azerbaijão foi avançando. Só que, paralelo a isso, o Azerbaijão teve uma série de crises internas. Foi trocando presidente, primeiro-ministro, e ninguém conseguia se fixar no poder e dar conta dessa guerra. O que aconteceu? Foi um momento que a Armênia entrou de cabeça, conseguiu avançar, e em 1993 caiu o presidente do Azerbaijão e entrou o Ilham Aliyev. Quem é Ilham Aliyev? Ele era um dirigente desse território de Naxchivan que eu falei com vocês agora há pouco, e ele assumiu a presidência do Azerbaijão, ainda na época da União Soviética. Já no finalzinho da União Soviética ele assume o governo. E já não estava dando mais conta. Ele falou, ó, não dá mais, a gente tem que acabar com isso, não tem como ter guerra, porque nós seremos dizimados aqui e o país vai ficar pobre, não tem mais dinheiro. Então ele chega em janeiro de 94, chama as partes e fala o seguinte, ó, deu pra gente, vamos fazer um cessar-fogo aqui. Uhum. E o cessar-fogo é aceito. Ele fala, tá, vamos assinar então um cessar-fogo aqui. Alguns números para vocês. Primeiro, a Armênia venceu a guerra, tá? Quando tem isso, a Armênia vence a guerra, domina aquela região e boa. E é proposto cessar-fogo que é descumprido constantemente, tá? Resultados da guerra. A tensão regional fica permanente, tá? Se aquela região de Nagorno-Karabakh se torna um estado autoproclamado, tá? Com suporte da Rússia e da Armênia, tá? E há um detalhe importantíssimo que não pode fugir. A Rússia apoiou tanto a Armênia quanto a Azerbaijão nessa guerra, tá? Quando ela terminou, já não existia mais a União Soviética, a Rússia já era independente, estava sob a égide de Boris Yeltsin e apoiou os dois lados da guerra. E também deixou a Armênia como grande força do Cáucaso. Número de mortos. Os Estados Unidos dão conta de que morreram 25 mil pessoas nesse conflito. Entre armênios, azeres, soviéticos, mercenários que apareceram para lutar. O parlamento do Azerbaijão dá conta de que 20 mil azeres foram mortos. Um professor de história do Azerbaijão, o Arif Yunusov, diz o seguinte, que 17 mil pessoas morreram no conflito, sendo 11 mil do Azerbaijão e 6 mil da Armênia. Refugiados, que é a pior parte de guerra, né, que é quando a pessoa sai do seu país sem esperanças e precisa encontrar algum lugar para chamar de seu. 353 mil armênios deixaram o Azerbaijão e voltaram ou para a Armênia ou foram para a Rússia. 80 mil pessoas que viviam na fronteira da Armênia e deixaram suas casas, mas retornaram depois da assinatura do cessar-fogo. E do lado do Azerbaijão, os números dão conta de que foram 750 mil pessoas desalojadas. 750 mil pessoas é um número altíssimo, tá? É um número gigantesco que é considerado hoje, das guerras pós-Segunda Guerra Mundial, um dos maiores números de refugiados já existentes. Isso a gente está falando só do conflito de 1994. Sim, exatamente. Nossa, quando você falou, eu literalmente não sabia como reagir, porque é um número absurdo, é muita gente. Ricardo, antes da gente continuar, quando você estava falando o número dos Estados Unidos, deu uma travada para mim. Então eu escutei a frase inteira menos o número. Se você puder só repetir. Não, claro, Pamela. Segundo o governo dos Estados Unidos, foram 25 mil mortos. Tá? Perfeito. Uhum. É que eu não ouvi, porque aí vai que o pessoal não ouviu também, prefiro perguntar. Ah, sim, não, perfeito. Mas foram, segundo o governo dos Estados Unidos, 25 mil pessoas morreram nesse conflito. De 1988 a 94. Sim. É muito intenso ver isso em números, porque falar de geopolítica é uma coisa, falar dos acontecimentos, do contexto histórico é outra coisa, mas colocar em números fica muito mais próximo, né? Fica muito mais real, assim. Fica, e como eu havia dito antes, para quem chegou agora depois,
uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: há mais de 30 anos, essa região não está em paz. Então, as gerações mais jovens, de 30 anos para baixo, não sabem o que é viver em paz. E quando a gente vai caracterizar o que é uma guerra, existem várias coisas que caracterizam isso. Mas uma coisa é o seguinte: acima de 999 mortos, você tem uma guerra. Então, olha só a quantidade de mortos que você teve em um conflito numa área muito pequena. Se você está no seu computador, abre o Google, procura um mapinha de Nagorno-Karabakh, ou Alto-Karabakh, ou Artsakh, não importa. Procure um mapa dessa região para você ver o tamanho de território que é isso. A gente está falando de um território muito pequeno que deu essa guerra toda. Sim. Quando a gente compara, é exatamente isso. É muito mais chocante, porque se for fazer, por exemplo, por concentração de população, é muito louco mesmo. É um lugar muito pequeno para tanta gente, ficar sem teto, e dois, para tanta gente que acabou falecendo no conflito, né? É muito insano comparar essas informações. Sim, nossa, é algo terrível. E o que faz a gente pensar é o seguinte: por que que não foi dada independência para essa região? Né? É um tema muito polêmico ainda de se comentar, mas a independência criaria não só uma segurança nessa região, mas também um detalhe importantíssimo: nenhum dos dois lados precisaria investir dinheiro igual investe hoje para a reconstrução. A reconstrução dessa área é muito cara. Imagina, por exemplo, você ter que construir estrada, construir casa, hospital, escola, aeroporto, hoje antena de celular. É muito dinheiro que você investe nessa região. Uhum. Antes da gente continuar, eu só queria lembrar que a live vai ficar salva no nosso GTV. Então, para quem quiser voltar a assistir desde o começo, compartilhar também com entusiastas da geopolítica, por exemplo, pode compartilhar, vai estar tudo salvo aqui também. E aí, vamos continuando. Ricardo, você estava falando que esse território não conhece, as pessoas de 30 anos nesse território não conhecem um momento de paz. E aí eu queria te perguntar como que foi o desenvolvimento da Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh. Como que foi esse segundo momento? Como que está sendo tudo isso? E como que acabou, como você pontuou, no meio de uma pandemia? Como que tudo isso aconteceu? É muito curioso, porque por mais que você tivesse cessar-fogo, estava uma coisa muito controlada, estava uma coisa muito tranquila, não tinha um retorno dessa guerra. E aí, hoje, qual é o contexto? Você tem uma Armênia que depende muito ainda da diáspora, né, da grande diáspora armênia, que coloca dinheiro no país, que investe no país, que faz muita coisa no país, e do lado você tem um país exportador de petróleo, que é o Azerbaijão. O Azerbaijão exporta petróleo, tanto que a cidade, Baku, a capital do Azerbaijão, no passado, a área portuária jorrava petróleo. Você passava, você pisava naquela área, ao invés de achar barro, você pisava em petróleo. Isso é muito sério, as pessoas viviam em torno daquele petróleo. E o Azerbaijão se desenvolveu muito, principalmente no governo do filho do Eidar Aliyev. Eu falei Ilham Aliyev, eu peço perdão, na verdade, o primeiro presidente do Azerbaijão foi o Eidar Aliyev, o filho William, que é o presidente atual. Ele começou a fazer uma ocidentalização do país. O que é isso? Melhorar a imagem do país. Como que eles fizeram? Prédios gigantescos, obras de arte, eventos esportivos, patrocínios de séries nos Estados Unidos, patrocínios de filmes. Os primeiros jogos pan-europeus da história foram feitos no Azerbaijão em 2015. E aí muita gente pode ter dúvida: o Azerbaijão fica na Europa? Não, fica na Ásia. Mas por conta da relação tão próxima à União Soviética, eles se sentem como parte da Europa. Então eles participam desse tipo de movimento. Eles sediaram em 2012 o Eurovision Song Contest, que foi o ápice desse investimento, que foi $1 bilhão investido em 3 dias de show. Ou seja, você investe $1 bilhão em música. Então o Azerbaijão fez vários investimentos para se tornar uma potência emergente.
como o Brasil fez no início do século, com a Olimpíada, com a Copa do Mundo, com o investimento em mídia, enfim, foi esse movimento que foi feito. Então, em 12 de julho de 2020, o Azerbaijão começou a atacar o norte da fronteira com a Armênia. E todo mundo assustou, porque o norte da Armênia não faz divisa com Nagorno-Karabakh, está longe da guerra, nunca lá teve uma batalha. É uma área até pacificada. Foi um ataque que durou 4 dias, mas ninguém entendeu, porque está lá no norte do país. O que os analistas viram na época? Isso era uma forma de justificar para o povo do Azerbaijão que algo estava sendo feito, mesmo com a crise financeira que o Azerbaijão passou, porque parou de vender petróleo. E depois nós tivemos também a crise da Covid-19. O país parou, todo mundo sem dinheiro, vamos atacar o coleguinha do lado. E ficou nessa tensão até o dia 27 de setembro de 2020. O que aconteceu? O Azerbaijão começou a atacar de forma muito forte a linha de contato entre o país e a região do Artsakh, que é como os armênios chamam a República de Nagorno-Karabakh. E aí começou a Segunda Guerra. O que mudou desse para todos os outros conflitos? Primeira coisa, a Turquia entrou na história. A Turquia estava como um elemento observador, mas ela não tinha entrado tão firme quanto entrou agora. Então, o governo de Recep Erdogan começou a colocar dinheiro, investiu em aeronáutica, investiu em exército, investiu em algo que todo mundo até hoje se assusta, que são mercenários sírios. Os mercenários sírios que não estavam lá no Kurdistão, lutando para o Estado Islâmico, fazendo aquelas guerras no Oriente Médio, o governo da Turquia chegou e falou assim: aqui, vocês querem ganhar $2.000 por semana para andar num avião, tomar uma aguinha de coco, vocês não têm que fazer nada, vocês têm que ir com a gente, vocês vão todo mundo viajar de avião e uma semana depois vocês estão de volta para casa. E todo mundo cansado da guerra, esses mercenários sírios, eles falaram o seguinte: poxa, vamos lá, né? Vamos ver o que dá. E eles foram julgados no meio do fronte de batalha. E esses mercenários sírios, esses mercenários sírios chegaram para tentar dar uma virada na guerra e não conseguiram. Porque eles se assustaram, eles não estavam prontos para essa guerra, que teve batalha com drone, teve artilharia pesada. Era uma guerra que eles não estavam preparados, porque até então os mercenários brigavam com milícias e não com exércitos constituídos. E tem uma diferença muito grande de você brigar com uma milícia de um exército constituído. Tá? Ao todo, foram feitos 3 cessar-fogos dessa Segunda Guerra, todos rompidos. Tá? E em novembro, início de novembro, vazou um documento na internet mostrando que nos bastidores a Turquia e a Rússia estavam discutindo o plano de paz. E qual era o plano de paz? A Armênia se renderia, ou seja, a Rússia entregou a Armênia de mão beijada, tá, para a Turquia, e todos os territórios que a Armênia invadiu do Azerbaijão seriam devolvidos ao Azerbaijão. Tá? Em 10 de novembro, esse acordo foi assinado entre Rússia, Armênia, Azerbaijão e Turquia, com grande festa em Baku. O presidente, o Ilham Aliyev, entrou em rede nacional, ficou discursando por 50 minutos, falando que foi uma vitória, que não abriria mão de nada e que o povo podia comemorar porque acabou o conflito. E Yerevan teve uma revolta. As pessoas entraram no parlamento da Armênia e quebraram tudo. Pensem do jeito que foi lá nos Estados Unidos agora com o Capitólio. Né? Os apoiadores do Trump invadiram aquela região e quebraram todo o Capitólio. A Armênia aconteceu 10 vezes pior, porque as pessoas não saíram da rua. E as pessoas pediram a cabeça do governo, e o governo não abriu mão. Estava lá cessada a guerra. Números de mortos. A Rússia estima que foram cerca de 5.000 pessoas entre militares e civis. Tá? É um número bastante realista. Tá? Eu acompanhei esses números de perto, é um número muito realista.
A gente pode considerar que esses números são reais, cerca de 5 mil pessoas mortas, mas nós tivemos também o deslocamento das pessoas. Cerca de 100 mil pessoas que viviam naquela região de Nagorno-Karabakh deixaram suas casas em direção à Armênia. Tá? Então, foi uma derrota terrível para a Armênia. Tá? Até hoje as pessoas não aceitam isso. E chega ao ponto que é o seguinte: a Armênia tinha uma guerra ganha e perdeu para o Azerbaijão agora. Sim, tantos anos depois, né? Acho que isso é Uhum. o mais difícil de... Inicialmente eles ganharam a guerra e aí depois de tanto tempo, por causa de um acordo que eles nem sabiam, vamos dizer assim, que era entre a Rússia e a Turquia, eles perderam tudo que eles tinham ganho até então. Um comentário muito legal, uma pergunta que fizeram aqui nos comentários foi exatamente isso: se quem perdeu mais em todo essa saga foi a Armênia, se quem perdeu mais territórios, quem foi mais destruído, se foi a Armênia. Claro que todos perdem, mas foi a Armênia que perdeu mais, certo? Eu estou vendo aqui a pergunta, agradeço a Mayara pela pergunta. Hoje, a Armênia perdeu mais, tá? Hoje, assim, a Armênia tinha uma situação totalmente estável, totalmente tranquila, e perdeu isso para o Azerbaijão. Tá? Mas, do ponto de vista de território, de perdas humanas, no geral, quem perdeu mais foi o Azerbaijão, porque o Azerbaijão, do ponto de vista territorial, é muito maior do que a Armênia. Tá? Então, o Azerbaijão, historicamente, perdeu mais território. O que não quer dizer que a Armênia, hoje, no acordo de paz, tenha perdido também. Porque agora vão ter vários corredores de estrada que ligam a região de Nakhchivan ao Azerbaijão, passando por dentro do sul da Armênia, que é onde faz fronteira com o Irã. Então, a Armênia hoje perdeu muito território também. Sim. A Vitória perguntou aqui também uma pergunta que eu achei interessante: se o Brasil teve algum posicionamento nesse conflito, nesse mais recente, digamos assim. Ótima pergunta, muito obrigado, Vitória. O Brasil historicamente tem uma posição pró-Azerbaijão nesse conflito. Tá? Por quê? Em 1994, esse caso foi para o Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil era um dos membros rotativos do Conselho de Segurança. Então, as 4 resoluções que saíram do Conselho de Segurança foram a favor do Azerbaijão. E a Armênia nunca cumpriu. Agora que está cumprindo. Nesse novo conflito agora de 2020, o Itamaraty soltou uma nota, eu achei até um pouco tranquila, dada a importância que o Brasil tem no conflito, chamando os países para um cessar-fogo e para uma negociação pacífica. Isso saiu no início de setembro, o Itamaraty depois não soltou nenhuma outra nota. Mas é importante considerar o seguinte: todos os pequenos sinais do Brasil dentro do conflito são a favor do Azerbaijão. Tá? Se você entra hoje no portal consular do Ministério das Relações Exteriores, lá na internet, você vai encontrar uma foto de um monumento de Nagorno-Karabakh, que é o Nós Somos Nossas Montanhas, dentro da página do Azerbaijão. E a Armênia, por diversas vezes, fala que esse monumento pertence a ela e não ao Azerbaijão. Então a gente tem muito essa tensão, inclusive diplomática, ao Brasil. Tá? Nós também tivemos alguns casos de cidades do interior de São Paulo que tentaram se transformar em cidades irmãs de Stepanakert, que é a capital de Nagorno-Karabakh. Se eu não me engano, Sorocaba, em 2016, fez esse pedido e o Itamaraty exigiu o cancelamento para não ter essa tensão do Brasil na guerra. Sim. Caramba, são umas coisas assim que eu nunca ouvi falar. E a minha próxima pergunta seria exatamente essa: por que que você acha que, bom, o conflito terminou ano passado, é muito recente, é uma coisa que aconteceu ontem na história, assim, digamos. Por que que você acha que é um assunto tão pouco discutido? Por que que você acha que, por exemplo, a gente não vê na televisão, vamos dizer assim? Por que que por exemplo, esse negócio do parlamento que invadiram e destruíram tudo. Por que que ninguém ficou sabendo se no Capitólio foi menor? E aí no Capitólio norte-americano a gente falou sobre isso durante dias. Por que que não falam tanto sobre esse assunto? Pamela, ótima pergunta.
Eu gosto muito de relações internacionais porque é uma área que muda a todo momento, é uma área de muito movimento. E uma coisa que eu vejo de Nagorno-Karabakh, especificamente aqui né, no Brasil, nas Américas no geral, é que a gente está geograficamente muito distante. A gente tem conflitos muito mais próximos e que nós participamos ativamente como continente do que um conflito que está na Ásia. Eu acho que esse é o principal problema. Tem uma distância geográfica muito grande que impede que haja o interesse do pesquisador brasileiro, da pesquisadora brasileira e até da imprensa. Eu posso dizer para você que nesse tempo todo que eu estudo sobre Nagorno-Karabakh, essa Segunda Guerra foi o momento que eu mais vi reportagens sobre a guerra na imprensa. Eu fiz um mapeamento durante o mestrado que pouquíssimas reportagens no Brasil foram feitas da Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh. Mas na segunda nós tivemos um correspondente. E aí eu preciso citar o Ian Boechat, que fez uma belíssima série sobre a Guerra de Nagorno-Karabakh, direto de Stepanakert. Ele fez para a TV Bandeirantes uma série maravilhosa, muito legal. Ele mostrou as tensões da guerra, o medo das pessoas, né, dos soldados que tinham 18 anos, nunca pegaram um fuzil e foram julgados para o fronte de batalha, o medo da Covid-19. Salvo engano, o Ian Boechat contraiu Covid-19 lá em Stepanakert. Tá? Então você vê que houve esse interesse mais por conta da falta de assuntos devido à Covid. Tá? O noticiário internacional ficou muito frio e veio uma guerra no meio e todo mundo queria consumir informação. Mas, de fato, eu acho que o principal motivo é o nosso distanciamento territorial. Por mais que a gente tenha uma população armênia muito grande no Brasil. Tá? Tanto que quem é de São Paulo sabe que tem estação armênia do metrô, não à toa por conta dessa diáspora armênia que veio para o Brasil. Uhum. Caraca, eu nunca. Mesmo falando com você, eu nunca conectei as duas informações. Mesmo sabendo que tem a estação armênia, eu não fiz essa conexão. Que loucura, gente. Outra pergunta muito legal que fizeram aqui, a Marcela perguntou se existe a possibilidade da região de Nagorno-Karabakh ser retomada pela Armênia. Se pode existir alguma retomada nesse sentido. Boa pergunta, Marcela. Muito obrigado. Hoje eu vejo só se tiver uma troca de governo. O atual governo da Armênia não deseja devolver, porque os custos da guerra são muito altos. Tá? Para essa população foi muito caro. A Armênia está sem dinheiro, a pandemia afetou severamente. E, além disso, o processo de manutenção de paz está muito difícil. Por quê? Quem faz essa manutenção? Que é o processo que a gente chama de peacekeeping, né? A manutenção da paz. A Rússia e a Turquia. E elas vão ficar nos territórios durante 10 anos. 5 anos mais renováveis por mais 5. Então, eu acho muito difícil hoje a Armênia retomar isso. É possível, sim, caso haja a troca de governo. Tá? Uhum. Eu ia estender um pouquinho mais a pergunta e perguntar o que você acha, enquanto pesquisador, que vai acontecer nos próximos anos. Vai ficar mais uma paz ou você acha que o conflito vai ser um pouco mais simbólico, vamos dizer assim? Você acha que vai continuar essas tensões? Como você enxerga os próximos anos? Pamela, as tensões vão continuar, isso aí já está claro. Eu acho que essas tensões continuarão. Por quê? Porque ninguém quer desistir dessa guerra. Eu acho que para os dois lados, tanto para o Azerbaijão, para a manutenção da ditadura Aliyev, isso tem que ser dito. O governo do Azerbaijão é da mesma família desde a década de 1990. Então a gente já vai para mais de 30 anos com a mesma família no poder. Então, para a família é importante que isso seja mantido. Para a Armênia também é importante que tenha esse movimento para manter a população engajada militarmente.
né? Uhum. Por mais que Erevan, por exemplo, as pessoas pensem muito nesse movimento de paz, né? Existem alguns rompimentos de cessar-fogo hoje, mas eu vejo que a atenção vai ficar muito no discurso, porque você tem dois movimentos hegemônicos muito grandes que ganharam essa. Ah, voltei, desculpa. Oi, Eu tive uma voltou, mas quedinha aqui. não, foi Você legal. teve dois movimentos hegemônicos que ganharam essa guerra: a Turquia e a Rússia. Esses Uhum. dois países não vão querer perder o tempo que eles estão gastando nessa guerra para que tudo volte depois. Eu acho que agora vai ser um movimento muito mais de estabilidade. Se você me perguntasse em julho se eu achava que isso era possível, eu diria para você que não. Mas hoje a condição é tão grande, até financeiramente, que a paz é possível. Para você ter ideia, saiu no início da semana uma notícia de que a Armênia está preparando um plano de retomada econômica por conta da guerra e da Covid. Uma das coisas que eles vão fazer agora é a produção industrial de cannabis sativa no território da Armênia. Ou seja, a Armênia agora vai exportar maconha para poder ganhar dinheiro. Então, olha Uhum. só como é que o país chegou, né? Como que o país está tentando achar ganhos para poder sobreviver. Uhum. Nossa, muito louco. São coisas que por exemplo, nunca tinha escutado. E você falando, eu tô aqui só escutando a aula, porque tá literalmente uma aula escutar você falando tudo isso. Comentaram aqui embaixo que você é um dos melhores professores que eles já conheceram. E eu concordo, a aula tá maravilhosa. Tá muito boa. Obrigado. Todo Eu, mundo eu, comentando que o assunto é muito importante. Teve gente que comentou que nunca tinha escutado falar sobre isso também. Então, mostra que é importante falar sobre isso, principalmente com pessoas que estudam esse tema. Então, nossa, é uma aula, 100%. É isso. não, assim, se deixar, a gente fica falando o dia inteiro aqui. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu estou vendo uma coisa muito legal, que aí a gente vai começar a entrar numa parte que eu gosto muito, que é a parte da cultura. Né? A Mayara colocou aqui que o vocalista da banda System of a Down começou a divulgar um pouco sobre esse genocídio na Armênia. Sim, o System of a Down, ele é composto por pessoas que são dessa diáspora armênia e que saíram, que os antepassados saíram da Armênia, foram para outros lugares para sobreviver, né? E o System of a Down, inclusive, lançou um CD agora na pandemia, falando justamente sobre a região de Artsakh, né, a República de Artsakh, e sobre a guerra de Nagorno-Karabakh. Uhum. E aí, E essa, pode falar. essa questão da. Não, imagina, eu ia pontuar que essa questão da cultura também está presente na sua pesquisa, né? Porque, como você pontua há um tempo atrás já, o Eurovision Song Contest ocorreu no meio de toda essa confusão, e querendo ou não, é uma cultura, é uma manifestação cultural, né? Então, mais do que nunca, na sua pesquisa, por exemplo, a cultura está muito presente também. Sim, antes eu quero explicar para vocês o que é Eurovision Song Contest. Pense na Copa do Mundo, mas uma Copa do Mundo só com música. Isso é o Eurovision. Europa e Ásia param durante uma semana para saber quem que vai ganhar. E as pessoas apostam, elas saem para bares para assistir, elas gostam muito disso. É um movimento muito grande na Europa, na Ásia, um pouquinho da África. Na Austrália é um fenômeno. As pessoas acordam de madrugada para assistir ao vivo. Então é muito louco a gente pensar nisso. E o Brasil já participou duas vezes desse concurso. A última vez foi em 2018, com a carioca Laura Risotto, que representou a Letônia no concurso. Não foi para a final, mas fez um desempenho muito bonito. No show de 2018, o show do intervalo foi com Caetano Veloso. Enfim, muita gente que está assistindo agora e que tem Netflix deve ter assistido o filme do Eurovision, né? O Fire Saga, que está agora concorrendo ao Oscar também de melhor canção original. Então, é um assunto que para o brasileiro não é muito distante, tá? Se você quiser pensar no âmbito de vista musical, é um The Voice gigantesco, um The Voice muito grande e que ao invés de participarem cantores, participam países. Então aí começa a tensão. Perdão.
tanto a Armênia quanto a Azerbaijão investem muito nesse concurso. Porque para eles é uma chance de se mostrar para o outro, né? De se mostrar para aquele continente europeu tão grande. E aí, em 2011, o Azerbaijão, jogando dinheiro do Estado em cima, muito dinheiro mesmo, o Azerbaijão ganhou o concurso. E ele teria, por regra, que sediar o concurso no ano seguinte. Lembrando aquilo que eu disse no início, o Azerbaijão estava num processo de modernização, de ocidentalização, de mudar a imagem de Oriente Médio para ser algo europeu, cosmopolita. O que eles fizeram? Eles gastaram US$ 1 bilhão para construir uma arena nova só para receber o concurso. É a mesma coisa que o Brasil, a Rússia ou agora o Catar construíssem um estádio para receber apenas um jogo de Copa do Mundo e depois não utilizasse isso mais. Então eles construíram isso. E eles aproveitaram esse momento para se mostrar como um país moderno, um país aberto ao novo, a tentar romper aquela ideia de que um país muçulmano seria muito conservador, muito retrógrado. Eles tentaram, com o Eurovision, fazer esse rompimento. Só que o que acontece? A Armênia não foi no ano, ela não participou no ano que o Azerbaijão sediou por medo. O Irã ameaçou explodir a arena onde foi feito o Eurovision, por dizer que a religião muçulmana não pode se misturar com esse evento ocidental. E o Azerbaijão usa o seu poder de espionagem para prender as pessoas que votam na música da Armênia. Então, por exemplo, se eu moro no Azerbaijão, gostei da música da Armênia e quero votar nela, eu não posso, porque depois o Estado vai lá e me prende. A polícia vai na minha casa, bate na porta e fala: você está preso. Por quê? Crime de guerra. Você votou contra o seu país no Eurovision. Meu Deus! Isso é seríssimo. Imagina se, por exemplo, a gente tivesse aqui o Eurovision América, né, que era o OTI. E aí eu vou lá, pego o celular e ligo para votar na Argentina. Aí o Brasil acha que a gente está em guerra contra a Argentina. 2 minutos depois a polícia chega na minha casa e fala assim: você está preso, por quê? Você votou na Argentina. Não pode votar na Argentina porque a gente está em guerra. Como é que você faz? Então, o movimento cultural que se transforma numa estratégia de cooptar pessoas, que é o chamado soft power nas relações internacionais, se transforma em hard power. Uhum. Eu uso a força do Estado para coagir e cooptar. Sim. Nossa, É muito louco a gente pensar nisso, né? É muito insano, é uma coisa que vai além do... Não parece real, é isso. Eu acho que o termo é isso, não parece real. O pessoal aqui nos comentários está chocado, é isso mesmo. Eu fiquei, nossa, embasbacada com essa informação. Gente, eu tô rindo de nervoso, juro pra você. Ricardo, infelizmente o nosso tempo acabou. Estamos já Uma passando. pena. Eu tô morrendo de medo do Instagram cortar a live, porque às vezes quando ele decide, ele corta depois de 1 hora. Então eu tô morrendo de medo disso acontecer. Mas infelizmente já acabou o nosso tempo. Uma pena. Ô, Pamela, tem só uma pergunta muito rápida que está aqui no chat. O Amantes da História Oficial está perguntando o seguinte: se não tivesse usado drones turcos, a Armênia teria ganho? Olha, não sei, viu? Acho muito difícil isso. Por quê? Porque o exército da Turquia estava mandando a aeronáutica dela toda, os aviões cargueiros, os jatos de guerra. A Turquia investiu pesado nesse conflito. Então, eu acredito que, mesmo com os drones turcos, a Armênia teria perdido essa segunda guerra de Nagorno-Karabakh. Tá? Uhum. Mesmo assim, não teria uma outra forma de contornar, né? Teriam outras alternativas. Eu acho que no campo militar seria muito mais prático, né? Você estender a guerra. Mas pelas notícias que chegavam do fronte, os soldados já estavam muito cansados, eles não queriam mais lutar. Então seria muito difícil. Né? A Armênia usou pouco drone, isso é verdade. Né?
Hoje, para você ganhar uma guerra, você não pode ter apenas o respaldo da mídia, né? Você não pode ter os aparatos midiáticos. Você tem que ter tecnologia. Tecnologia hoje vence guerra, né? Seja cyberterrorismo, cyberataque, drone, outros meios não tripulados, né? Tanques mais modernos, armamento potente. Se você não tem tecnologia, você não ganha guerra. E a Turquia tem fábrica bélica, ela consegue atender isso. Sim. Bom, Ricardo, infelizmente eu vou ter que cortar a nossa conversa. Nossa, eu tô amando. Se eu pudesse, eu ficaria aqui muito mais tempo, porque, nossa, começaria devagar sobre tudo, assim, mas infelizmente, realmente, estamos chegando bem no finalzinho mesmo. Mas vamos combinar de conversar sobre outros assuntos. A gente traz de volta, a gente fala mais. Se o pessoal tiver mais questões também, a gente traz elas aqui. Foi uma honra falar com você. Muito obrigada mesmo. Agradeço de verdade por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo passar esse tempo aqui comigo trocando essa ideia. Ô, Pamela, eu que agradeço. Eu queria agradecer demais a você que está nos assistindo desde 6 horas da tarde. Você que chegou depois, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui no chat que depois eu respondo. Você pode me mandar, seja no Instagram, no Twitter, no @professor Rios. Vai ser um prazer ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. E muito obrigado, eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa é só chamar que a gente faz outra. A gente também, qualquer coisa é só gritar que estamos aqui e eu estou muito, muito ansiosa para falar com você de novo. Muito obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo que está assistindo e a gente se vê numa próxima. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.